o gráfico da F, tá? Eu já falei isso numa aula. Um pouco de teoria. O gráfico da F, ela gera uma superfície aqui. Ok? Uma curva sai de R e vai para R2, onde esse R2 é o plano lá embaixo, XY. Então ela pega valores em R aqui e leva para um ponto aqui. Pega outro valor e leva para outro ponto lá embaixo. Então isso vai gerando uma imagem aqui. O que vai ser a F composta da curva? Vai ser a F calculada em cada ponto aqui. Vai dar uma altura. Outro ponto aqui vai dar outra altura. Então o que vai fazer? Dentro da superfície do gráfico da F, vai fazer um desenho até apareceu aqui. todo. Falou. Certo? Que é isto. Se você projeta esse desenho, dá a curva diferente, igual. porque isso aí não é um plano em cima, é um formato. É. As alturas é diferente, né? As alturas. Isso, as alturas, isso. Cada ponto pode dar altura uma altura diferente, diferente. deforma o desenho aí. Ok? Mas é contínuo. Contínuo. E como eu derivo isso, então? A derivada é assim, como eu cometi um erro didático, eu não vou conseguir fazer o link desta fórmula com que a gente aprendeu em cálculo 1 da regra da cadeia, tá? Porque isso na verdade é a regra da cadeia. Porque quando eu derivo a função, essa composta aqui, né, que é isso aqui, certo? Quando eu derivo, dá a derivada de f, mas a derivada de f a gente chama de gradiente de f, vezes que seria o produto escalar, vezes a gama-linha, ou seja, a derivada de gama. Só que eu não vou falar dessa forma, porque eu não falei de vetor gradiente ainda, e aí seria um jeito melhor didaticamente falando, tá? Se eu tivesse falado antes de vetor gradiente, umas coisas de onde sai esse vetor gradiente, mas como eu já apresentei assim, eu vou falar assim, depois quando eu falar disso, eu falo que é a mesma coisa, tá? Então vamos decorar assim, por enquanto, tá? Então a derivada de f, ó, veja bem, a composta, ela só depende, desculpa aqui, f composta de gama, tá? A derivada, ela só depende de t. Ela depende de uma variável real, que ela sai daqui e chega aqui. Ok? Tudo bem, ó? Porque na verdade a composta, ela vai pegar um valor aqui e vai levar direto para um ponto aqui, uma altura z. Ela pega outro valor aqui real, um t, né? E vai levar num outro ponto aqui com uma altura z. Ok? Essa composta vai direto, certo? A composta. Esse T está na reta Y, né? Oi? Ele está na reta Y, o T? O t está na reta... Y. Uma reta R. Eu não estou pondo... Paralela, então. Está fora daquele espaço lá. Tá? Então, olha só o que é a derivada, ó, da composta. Por que eu não estou usando del aqui? Porque isso não é derivada parcial, porque a composta só vai depender de t. Não tem como derivar com relação a duas variáveis, porque só depende de uma, só de t. Vai ser a derivada de f parcialmente com relação a x, só da f, não da composta, só da f. Composta por x, y, x é uma função que depende de t, y é outra função, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada de f com relação a y, composta também, composta da curva, ou seja, eu poderia escrever isso, em vez de escrever assim, poderia escrever assim, certo? Porque isso é a curva. Tudo bem? A curva aqui, ó, é que estava ali, né? A curva, ela é xt, yt. Ela chega em R2. Certo? Então isso aqui é a curva, ou seja, é a derivada parcial de f com relação a y composta da curva, vezes a derivada da segunda entrada da curva. Ó, vou repetir. Ó. E não? Oi? Ó, vou repetir. Não, na mão não tá aqui não. Eu estou compondo a f da curva. Ou seja, eu estou pondo a curva dentro de f.
que aconteceu quando eu componho? A f ela dependia de x e y. Quando eu componho, esse x vai ser o x de t, o x da curva. E o y vai ser o y da curva. E o y da curva depende de uma variável t. Então vai ficar tudo dependendo de t. E aí, quando eu derivo, o que vai ser? A derivada parcial da f, quando eu derivo a composta. Por que eu posso pôr linha aqui? Porque aqui só depende de t, a derivada com relação a t, só tem essa para derivar. Vai ser a derivada parcial de f com relação a x composta da curva. O que quer dizer composta da curva? X, Y. Quer dizer, o x é essa função aqui, ó, que depende de t. E o y vai ser a função que depende de t. Vezes a derivada da primeira entrada da curva, que é o x', que é a derivada de x com relação a t, que eu posso escrever assim ou assim. Certo? Mais a derivada de f com relação a y, composta da curva também, que eu posso escrever assim ou assim, porque isso é a curva, vezes a derivada da segunda entrada da curva, que é a derivada de y, né? Y' de t. Certo? Y' de t. Com exemplo vai ficar melhor, eu só estou passando e repassando e repassando a fórmula para por um exemplo agora, né? Então, o que eu posso apagar aí? Tudo. Posso apagar tudo.